no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A exposição excessiva de crianças e adolescentes aos tablets, smartphones e celulares pode ter uma consequência danosa à saúde ocular. A conexão com a tecnologia entrou sem caminho de volta na vida de todos nós. E diante de tanto tempo clicando nas telas, vem o cansaço da visão. E com o passar do tempo, os problemas da saúde ocular podem aumentar. E nesse período de férias, os pais devem dar uma parada para fazer um simples dever de casa com a criançada. Ir a um consultório de oftalmologia para avaliar como anda a saúde dos olhos dos seus filhos. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral abre espaço para uma conversa com o médico oftalmologista Juliano Veras, especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa. E nessa conversa estão os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia! Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta, seja bem-vindo, doutor Juliano Veras, aqui ao Jornal Alerta Geral. Depois dessa exposição do Marcos Furlan, eu já faço a primeira pergunta. Juliano, como anda a saúde ocular dos brasileiros, dos cearenses? Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos. Bom, a saúde ocular muitas vezes é negligenciada. O brasileiro, infelizmente, ele não tem o hábito de procurar o oftalmologista, né? Muitas vezes, apenas quando vai ter uma avaliação para uma renovação de uma CNH, ou mesmo quando vai tirar a CNH, que ele percebe que tem alguma coisa, algum problema, e aí muitas vezes é até um pouco mais tarde já para a gente poder ajudá-los, né? Mas é um problema eu acho que de saúde pública. E eu faço até um alerta aqui, já me antecipando um pouquinho sobre a necessidade dos políticos darem uma atençãozinha, principalmente às crianças, no ato da matrícula da escola. Eu acho que deveria existir uma obrigatoriedade dos pais de apresentar o exame de vista para que essas crianças possam ser matriculadas. Isso é imprescindível para que lá na frente isso não cause uma sequela maior para essas crianças. Pergunta mais genérica e você já nos antecipa para especificar, para segmentar o tema dessa conversa aqui no Jornal Alerta Geral, quando você nos traz esse alerta em relação à saúde ocular das crianças. Hoje existe, doutor Juliano, algum parâmetro, algum modelo adotado em alguma cidade brasileira em relação a essa exigência para os pais apresentarem o resultado de uma consulta ocular no ato da matrícula, principalmente na rede pública de ensino? Olha, Luciano, eu desconheço se há alguma norma nesse sentido. Eu já vi alguns colégios particulares que eles exigem, né? Mas de uma forma geral isso não funciona como uma lei, né? Eu acho que deveria existir um projeto de lei a nível nacional, porque a gente sabe que a criança, ela, durante os 7 primeiros anos de vida, o sistema visual dela está em desenvolvimento, né? Então, se você tem algum comprometimento, ou seja, um grau que não foi passado para essa criança, ou ela tem alguma alteração a nível de estimulação visual, ela vai realmente ficar com sequelas se ela não conseguir reverter isso até o 7º ano de vida. Então, eu acho que seria bastante interessante que a gente conseguisse, que os nossos políticos conseguissem elaborar aí um projeto de lei para que isso daí realmente ganhasse força, até porque isso tem um impacto econômico brutal aí para o nosso país, né? Então, muitas vezes é uma criança que vai se tornar um adulto que vai ficar sequelado, que poderia muito bem estar desempenhando aí uma atividade econômica, profissional, talvez até com uma possibilidade de um recurso maior, né? E algumas vezes esses jovens podem até necessitar de uma aposentadoria por incapacidade mesmo de desenvolver alguma profissão, né?
Juliano, eu já vou me comprometer aqui em buscar informações sobre projetos de lei que tramitam na Câmara Federal, que eu tenho para mim que tem alguma proposta com esse conteúdo nessa área da saúde ocular. E se não existirem projetos nessa área, nós vamos provocar deputados federais do Ceará sobre a importância ou sobre a apresentação de projeto no sentido de vincular a matrícula na rede pública a uma consulta, a um oftalmologista, que é o mínimo que os pais podem fazer do ponto de vista da preservação da boa saúde ocular dos filhos. Conosco também o jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luziano, bom dia ao doutor Juliano Veras. Doutor Juliano, a gente tem observado muito que o uso, né, de óculos, um período da infância mesmo, ele tem se tornado cada vez mais comum. E aí eu pergunto pela sua experiência profissional, isso tem a ver de fato com o crescimento, por exemplo, do uso de tablets, de celulares por essas crianças? Bom, Beto, existe realmente alguns estudos que levantam essa possibilidade, a gente percebe esse boom, na verdade, como se fosse uma epidemia de miopia na população infantil, né? E alguns estudos, eles tentam traçar aí uma possibilidade de estar relacionada com a exposição às telas, né? A gente vê aí que hoje em dia, na verdade, a chupeta se tornou digital. Então, muitas vezes a gente vê num restaurante, uma família, onde a criança está com o celular, não está com a chupeta, né? Então, se está se tornando uma chupeta, né? Então, da nossa época antiga, antigamente, a criança estava chorando, o pai dava lá a chupeta, hoje ele dá um celular. E certamente a gente pode observar aí que essa mudança de hábito tem alguma coisa a ver com esse aumento dessa demanda de usuários de óculos, de miopia, né? Existe um estudo aí na Ásia que já faz uma projeção para 2050 que metade da população vai ter miopia, a metade da população mundial. Então, realmente é uma questão aí que tem que ser levada a sério. Eu procuro sempre orientar os pais aqui quando nos procuram para expor o mínimo possível essas crianças às telas. A gente sabe que hoje em dia é praticamente impossível a gente evitar que uma criança tenha acesso a esses dispositivos, né? Até porque na escola, muitos colegas têm, né? Mas, na medida do possível, essas crianças elas têm que ter exposição à luz natural. Então, a luz artificial, ela provoca alterações de secreção de hormônios na nossa retina que fazem com que a gente tenha uma estimulação maior ao crescimento do olho. Então, cada vez mais que o olho cresce, você tem um aumento da miopia. E esses aparelhos, principalmente o celular, que a gente costuma usá-lo muito próximo, a gente provoca o que a gente chama de defocus periférico. Então, a periferia do campo visual, ela fica desfocada. E isso faz com que o olho tente aumentar de tamanho para tentar englobar essa área e focar. E quando o olho cresce, a gente tem aí o desenvolvimento de uma miopia. Então, certamente essas crianças elas devem ter uma limitação à exposição dessas telas e, na medida do possível, voltar para a rua, né? Antigamente, nossas mães brigavam para a gente voltar para casa. Hoje em dia, na verdade, as mães devem brigar para as crianças irem para a rua, brincar no playground, brincar ao ar livre, que hoje em dia não acontece mais isso. E aí você tem as questões de obesidade na criança, porque fica sentado num quarto, num celular, numa luz escura, sem se mexer, sem ter mobilidade, e acaba aí desenvolvendo aí obesidade, né? E de repente, doutor Juliano, a gente nota também nas crianças dentro das nossas casas, alguém mexendo com o olho ali, piscando, abrindo e fechando o olho, e também os olhos irritados. E diante dessa situação, qual é o momento para os pais, além naturalmente de uma consulta de forma preventiva, procurarem o oftalmologista, procurarem o médico especialista para uma consulta sobre a saúde dos olhos dessas crianças? Quais são os sintomas que acendem uma luz amarela sobre a necessidade de uma consulta? Só para complementar, doutor Juliano, eu queria até ampliar essa do Luzenor. A gente precisa ter os sinais mesmo, ou só recomenda, por exemplo, que seja uma rotina dos pais anualmente, vamos dizer assim, já levar as crianças, independente delas apresentarem ou não sintomas?
Então, o que acontece hoje em dia, felizmente, já existe a rotina, já quando a criança nasce, de ter uma avaliação que é o teste do olhinho, que isso daí salvou realmente muitos olhos no nosso país. Hoje em dia é uma rotina, é obrigatório que essa criança passe por uma avaliação. Mesmo o pediatra na sala de parto, ele às vezes já faz o teste do olhinho, mas em alguns locais, em alguns estados, não é o pediatra que faz, então eles já encaminham para o oftalmologista, mas isso daí realmente já é uma rotina estabelecida. Então essa criança, ao nascer, ela deve passar pelo teste do olhinho. Esse teste do olhinho ele deve, na medida do possível, ser repetido até o primeiro ano de vida e, subsequentemente, todos os anos, é importante que essa criança passe por uma avaliação oftalmológica. Então, como a gente falou aqui, até o 7º ano de vida, essa criança está em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento do seu sistema visual, e a mudança é muito rápida. Muitas vezes uma criança aos 3 anos de idade ela não tem grau, mas aos 4 anos ela já apresenta um grau, e se você não há um método para tentar controlar esse desenvolvimento desse grau, realmente essa criança pode chegar lá na fase adulta com a necessidade de utilizar uma refração muito mais alta, né? Então, até mesmo os adultos, a gente sabe que há necessidade também dessa avaliação, né? Por volta dos 40 anos, aí, a gente começa a desenvolver a presbiopia e aí começa a ter a necessidade, a dificuldade para ver de perto, e esse problema, a presbiopia, ele é um problema que é progressivo, então você todo ano vai ter uma mudança desse grau até completar mais ou menos 60 anos de vida, né? E a gente sabe que a oftalmologia, ela tem muitas doenças, então geralmente as pessoas só se preocupam com um grau, mas existem mais de 3.000 doenças que podem afetar os nossos olhos, e muitas dessas doenças são totalmente silenciosas. A gente conhece aí o glaucoma, uma doença que hoje em dia está no cenário aí, todo mundo já ouviu falar, ou tem algum parente, algum amigo que tem glaucoma, e é uma doença absolutamente silenciosa. Para que você tenha uma ideia, para você sentir, para você perceber que tem uma coisa errada nos seus olhos, você já perdeu 40% do seu nervo óptico. Então é um estrago muito grande. Se você esperar para perceber alguma coisa, realmente você pode chegar numa situação que a gente não consiga dar um auxílio, uma ajuda, ou até mesmo reverter o problema. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o médico oftalmologista Juliano Veras, com essa mensagem nesse período de férias para os pais terem uma atenção maior com a saúde ocular dos filhos. Nesse período de férias, doutor Juliano, percebe-se um aumento do número de pessoas, dos pais procurando oftalmologista, justamente para fazer essa avaliação sobre a saúde dos olhos das crianças? Sim, geralmente nesse período eles costumam vir mais, tanto nesse período agora de dezembro, janeiro, como também o período das férias do meio do ano, de julho. São épocas em que a gente tem realmente uma procura muito grande pelos pais, pela questão das férias, né, escolares. Então, realmente há uma demanda maior nesse período, né? E para a gente encerrar essa conversa aqui, doutor Juliano, qual é a mensagem que você deixa para os pais de crianças e adolescentes? Qual o recado sobre esse exercício que é um desafio diário de maior controle sobre o uso dos tablets, dos smartphones e dos celulares pelas crianças e adolescentes? Bom, Luciano, como você bem disse, é um desafio, né? Então, eu acho que a gente tem que propor opções às crianças. Então, é lógico que se você chegar para uma criança, um adolescente, e simplesmente solicitar que ele pare de usar as telas, ele não vai fazer isso. Você tem que dar uma opção a ele. Então, vamos praticar um esporte, vamos brincar, vamos sair, vamos passear. É lógico que a criança, o estímulo desses aparelhos é muito grande para eles. Então, você tem que ter algo prazeroso também para que ele possa trocar isso daí. Então, eu acho que é importante, a gente não pode simplesmente se acomodar, né, e permitir que os nossos jovens nos troquem a família por essas telas, né? E a gente sabe que é um dispositivo bastante interessante, mas ele tem muitas pegadinhas aí que podem, inclusive, comprometer a saúde deles, né? Não só a saúde ocular, mas uma série de outros problemas aí que a gente vem percebendo por conta dessa mudança de hábito desses jovens, das crianças.
Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o médico oftalmologista Juliano Veras. Nesse recado para você, ouvinte internauta, que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora e também pelas emissoras que retransmitem no interior do estado, o Jornal Alerta Geral, que é gerado pela FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza. Quero agradecer ao Juliano nessa colaboração de início de ano, de largada, para essa reflexão direcionada aos pais sobre a saúde ocular dos seus filhos, dos nossos filhos, de crianças e adolescentes. A você, Juliano, nosso bom dia, o nosso obrigado e um bom ano novo. Obrigado a todos, obrigado Luzenor, Beto, pela oportunidade, estamos aqui à disposição. Jornalista Beto Almeida, você ouviu, acompanhou direitinho essa participação, esse recado do doutor Juliano Veras, oftalmologista com especialidade em córnea e catarata, com essa mensagem importante para nós pais de crianças e adolescentes. E mais ainda, Luciano, um questionamento que ele deixa para que essa questão da saúde ocular seja também uma questão encarada como de saúde pública, principalmente em relação às crianças em idade escolar e na escola pública. Realmente há um questionamento muito interessante feito pelo Dr. Juliano para saber o seguinte: como que essa criança pode ter um aprendizado, por exemplo, dentro das expectativas, se ela tem um problema de visão? Porque isso compromete o aprendizado, inclusive. Então, tá aí o questionamento, a provocação feita em boa hora, no momento em que nós estamos iniciando um ano novo, um ano letivo está chegando por aí, e assim, não cabe somente aos pais fazer isso. É claro que os pais são os primeiros cuidadores, mas a escola e as políticas públicas desenvolvidas precisam estar atentas para isso também, Luciano. Final da nossa conversa aqui na primeira edição do Jornal Alerta Geral de 2024. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, um bom dia e um bom trabalho. Vamos aquecendo, Beto Almeida, bota gás. O ano está começando e a gente vai aquecendo, sim, pode ter certeza. Bom dia. Um grande abraço.